Eu já te contei já? O... Já, você falou mais uma ou menos vez. Em Israel você falou. Em Israel. Olha Não só. no ar, fora do ar. Fora do ar, é verdade. Olha só que interessante, né? Eu tinha um preconceito muito grande com Bíblia, ou assuntos relacionados, né? Talvez um pouco pela minha criação, ou talvez um pouco pelo como o mundo me apresentou esse conteúdo, né? E aí eu segui minha jornada empreendedora, eu acabei vindo para o mercado financeiro, onde eu encontrei um caminho para o enriquecimento material. Eu achava que minha vida se trataria disso. Eu gostaria de ficar muito rico financeiramente. Ao longo da jornada, eu tive alguma sabedoria quando eu descobri que eu poderia aprender com o erro dos outros, né? A gente acha que a gente precisa experiência, quebra a cara. E, poxa, por que não se aproveitar das pessoas que já quebraram a cara antes de você? E aí a gente começou a estudar sobre as pessoas mais ricas do mundo. Eu lembro que lá em 2016, 2015, 2016... eu estava numa época onde eu estava lendo muito livro de desenvolvimento pessoal, e um deles era de um cara chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele entrevistou muitas pessoas bem-sucedidas na época. Na época, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, alguns outros nomes muito icônicos. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, faz sentido, porque ele entrevistou pessoas muito bem-sucedidas para ele aprender quais são os hábitos dessas pessoas, tentar replicar de alguma forma, né? Eu vou me basear em quem deu certo, não em quem deu errado. A gente vê no Brasil um pouco do inverso, as pessoas querendo banalizar quem deu certo, né? Inferiorizar quem deu certo, para terceirizar muitas vezes a sua falta de resultado, muitas vezes. E eu falei, eu quero fazer algo como esse cara fez. Então eu vou estudar sobre as pessoas mais ricas do mundo. E a gente criou um projeto chamado Código da Riqueza. No Código da Riqueza... 2016. Foi 2016, né? A gente viajou o mundo, a gente conversou com vencedores de prêmio Nobel, vários bilionários. E eu perguntava para essas pessoas o seguinte, por que você conseguiu atingir o sucesso? E aí eu comecei a refletir sobre ser um Napoleon Hill moderno, ou seja, fazer o que ele fez com mais tecnologia e escala. Comecei a conversar com muita gente bem-sucedida. E aí eu comecei a ficar conhecido por pessoas que me seguiam na época, eu tinha criado o Primo Rico ali na época, como uma pessoa que investigava a riqueza, uma pessoa que conversava com pessoas bem-sucedidas. E no meio dessa jornada, né, e aí começam os acasos da vida, eu fui convidado para ir a um casamento. Né, um casamento da irmã de um amigo em Portugal. E aí eu fui para esse casamento da irmã desse amigo. Quando eu cheguei em Portugal, o meu amigo não tinha ido. Porque o meu amigo ele tinha quebrado a perna, o braço, não sei o que era. Eu falei, caramba, e agora? Tô aqui no casamento, uma pessoa que eu gosto, mas eu não conheço a família. E era um casamento íntimo, devia ter 15 pessoas, 20 pessoas, alguma coisa assim. Porque não é todo mundo tem a grana também do nada, assim, pra ir pra Portugal casar, né? Então, aí eu falei, cara, e agora, né? O que vai acontecer aqui? Aí, de repente, né, me mandou uma mensagem. Postando stories, importante você falar que você estava postando stories, estava em Portugal. Isso, eu tava lá. Você lembra do nome da cidade? Devia ser Algarve. Algarve, né? Algarve, por aquela Algarve, região Algarve. É o litoral, né? Exatamente, que a praia é gelada. Muito gelada. É isso aí. Então tava em Algarve. E aí tinha um cara na época que eu não conhecia. E ele, inclusive, ele já tinha algum relativo sucesso, mas muito diferente do que era hoje. Né? E ele mandou uma mensagem falando assim, olha, Thiago, eu vi que você tá em Portugal. Pô, e eu tô aqui também. Eu vi que você tá em Algarve, eu também. Vamos nos encontrar? Eu falei, vamos. Aí ele falou, qual hotel você tá? Eu falei qual eu tava, ele veio até mim. Esse cara era o Thiago Brunet, que inclusive você vai visitar hoje, né? Sim, bate-papo com ele daqui a pouquinho. Exato. Aí o Thiago Brunet, a gente começou a conversar, eu falei muitas coisas sobre negócios pra ele, e aí ele falou muitas coisas pra mim que eu nunca tinha ouvido antes. Né? Ele falou assim, Thiago, você é um cara que estuda tanto sobre riqueza, né? Pô, mas você já ouviu falar no Rei Salomão? Eu falei, Rei Salomão? Não, nunca ouvi. Aí ele falou, nossa, mas esse cara é o cara mais rico e sábio da história. Ele deixou registrado todos os aprendizados dele. Como que você nunca leu o Rei Salomão? Eu falei, ele tem um livro escrito. Sim, ele registrou tudo. Ele registrou todos os princípios, os provérbios e etc. Eu falei, cara, qual é o nome desse livro? Ele falou, Provérbios. Eu falei, vou comprar esse livro amanhã. Onde que eu encontro esse livro que eu nunca vi? Eu lia vários livros, né, de desenvolvimento. Aí ele falou, cara, tá na Bíblia. Eu falei, peraí, na Bíblia? Ele falou, a Bíblia é composta de 66 livros. Eu falei, não acredito, a Bíblia tem mais de um livro? Não é só a Bíblia, né? E aí ele falou, não, aí ele me explicou. O único escritor, né? Deus. Aí ele me explicou, né? E aí eu falei, caramba, que interessante. Então esse livro Provérbios tá lá. Ele falou, tá, lê Provérbios. E aí eu peguei, eu lembro que eu abri a Bíblia, né? É uma Bíblia que, se eu não me engano, ele que tinha me dado. Eu abri
Aí abri em Provérbios, capítulo 1, comecei a ler capítulo 1 de Provérbios, achei um negócio extremamente profundo. Falei, cara, esse negócio é muito profundo. Eu nunca vi nada igual. O primeiro capítulo de Provérbios era equivalente a tudo que eu já li de desenvolvimento pessoal, em termos de princípios, né? Parece que tudo se encontrava lá. Eu falei, cara, tudo que eu leio deve ter vindo daqui. Aqui é a fonte de tudo, né? E aí eu comecei a ler, eu não saía do capítulo 1, eu falei, quer saber, eu vou fazer um desafio, que eu fazia aquelas lives seguidas, né? E como o Provérbios tem 31 dias, eu falei, eu vou fazer um desafio de 31 dias seguidos. Então eu vou ter um dever de casa de ler, estudar, refletir e trazer aqui para os meus seguidores a minha reflexão sobre isso aplicado ao mundo de negócios e dinheiro e Deve etc. ter sido o mês de março de... Março? Né, mas deve ser por aí. Porque isso aí, você viajou, acho que foi final de 19, aí teve 20, aí teve aquela leve parada, né? Que o mundo entrou em pandemia, deve ter sido lá para março, maio. Então, aí eu comecei a ler. Aí eu peguei, comecei a ler Provérbios. Eu lia. Dia 1 eu lia Provérbios 1, dia 2 eu lia Provérbios 2, e assim por diante. Terminava um mês, começava o outro, eu começava de novo. Eu fiquei 2 anos lendo Provérbios, quase todos os dias. E aí eu passei 2 anos lendo Provérbios, e aí coisas na minha vida começaram a acontecer, minha cabeça começou a refletir diferente, e aí foi quando eu acabei conhecendo Deus no meio da jornada. Ou seja, eu adoro a história de Salomão, eu adoro os Provérbios de Salomão, é uma coisa muito aplicada para quem faz business, para quem quer prosperar, mas também para quem quer olhar para isso sob outra ótica, outra perspectiva. Você pode encontrar o que você quiser ali, né, o que você estiver buscando. Por isso que essa história é tão importante. Deixa eu só mim. aproveitar, já que você falou isso, tem uma história interessante, isso pode ser checado na internet. Lembra do Max Gallagher? Ele tá sumido, não sei, nunca mais ouvi falar, mas ele era muito ouvido assim nas rádios, como consultor de negócios, uma carreira parecida com a de vocês aí, dava conselhos, e tinha 1 minuto dele numa rádio aí, e tem isso na internet. Ele falou o seguinte, aqui é Max Gallagher, para a rádio tal, e hoje eu quero falar com vocês sobre como ter sucesso financeiro na vida. Tudo é baseado no livro de Randall, ele fala Randall Brenner, ele falava um nome assim. Primeiro lugar, faça isso, isso, isso. Segundo, aquilo, ele dá todas as normas, né? Então são essas as dicas. Agora, eu gostaria de me penitenciar com o ouvinte, porque não existe nenhum Randall Brenner. Eu o inventei. E todos esses conselhos eu tirei de um antigo livro, a Bíblia Sagrada, do livro de Provérbios e Eclesiastes. Mas se eu dissesse isso desde o início, provavelmente você não ia se interessar em me ouvir. Max Isso Gallagher, é legal. Então, Caraca, isso é forte. Se der uma googada, Max Gallagher citando a Bíblia, você vai ver, tá no Google, só o áudio, né? Não tem o vídeo. Porque tem uma galera que tem uma barreira ali de entrada. Se você já começar com o discurso, não, na Bíblia diz, aí o cara já, pô. E ele fez isso, é muito interessante, que ele vai falando assim, parece que, nossa, quem que é esse cara que eu quero ler? Eu assim, na verdade não existe, eu inventei. É muito bom isso daí. Cara. Não, e olha só, e eu tinha esse preconceito, e eu só ouvi o Thiago, porque ele falou assim, ó, caramba, sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Eu falei, não acredito que é dinheiro. E aí ele pegou por um ângulo que me faria ouvir, né? Aí depois você vê que é muito mais do que isso. Enfim.